E aí vamos estudar química, tá preparado? KKKK, simbora. O miserável é um gênio! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Química com o professor Eduardo. Nós vamos falar sobre termoquímica, calor e os processos químicos. Que cara mais engraçado! Conteúdo indispensável para aquele que pretende futuramente realizar vestibulares, o próprio Enem, assunto que cai demais nas provas. Então vamos para a nossa aula. O nosso cronograma de estudo está baseado em 7 pilares. Nós iremos estudar, em primeiro lugar, calor e unidades para expressá-lo. 2. Entalpia e variação de entalpia. 3. A lei de Hess. 4. Estado padrão. 5. Entalpia padrão de combustão. 6. Entalpia padrão de formação. E 7. Energia de ligação. Tá bom. Todos estes assuntos são muito importantes e um depende do outro. Por isso, para que você pegue o fio da meada, eu sugiro que você pegue um caderno, tome nota das informações que nós iremos aprender. Bom, então vamos para a nossa primeira aula. Primeiro, vamos analisar o conceito de termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. Cabe destacar aqui o termo variações de energia. Toda vez que eu falo em variação de energia, significa dizer que em um determinado processo químico ou reação química vai ocorrer diversos momentos onde a energia vai variar. Nós encontraremos um estágio de menor energia e em algum momento um estágio de maior energia. Portanto, essas variações de energia são muito comuns nas reações químicas, ok? Vamos analisar aqui, por exemplo, o conceito de calor. Imagine que nós tenhamos um corpo. Nós temos um corpo A e um corpo B. O corpo A está na temperatura de 50 graus Celsius. O corpo B está na temperatura de 10 graus Celsius. Agora, quando ambos são colocados em contatos, eles estão mantendo contato entre si, algo acontece. Vejamos aqui o exemplo. O corpo A tem temperatura maior. O corpo B tem temperatura menor. Observe que está ocorrendo um fluxo de calor do corpo A para o corpo B. Mas por que isso acontece? Porque o corpo A cede calor para o corpo B. A energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes de um mesmo corpo que tem temperaturas diferentes é denominada calor. Podemos dizer energia. Então, quando nós temos dois corpos de temperaturas diferentes, algo acontece. E o que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo transferência de calor. E essa transferência de calor, de energia, é o que nós podemos classificar como calor. Nada mais é do que uma energia que está sendo transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Teoricamente, esse é o conceito de calor, podemos dizer assim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá bom? Vamos agora analisar, por exemplo, o que acontece com as substâncias em seus diferentes estados físicos. A formação e a ruptura de ligações envolvem a interação da energia com a matéria. Assim como nas mudanças de estado físico, as transformações da matéria ocorrem com a absorção ou liberação de energia. Vejam que para que a matéria, como nós conhecemos, ela possa se transformar, é necessário que ocorra a absorção ou liberação dessa energia. Então, a todo momento, as reações químicas estão acontecendo graças a essa dinâmica de absorção ou de liberação de energia. Logo, voltamos para a ideia inicial de variação de energia. Delta indicando variação. Tanto as ligações químicas, quando elas são rompidas ou quando elas são formadas, deverá ocorrer uma variação de energia. Ou seja, a transformação ou irá absorver ou irá liberar energia. Imagine agora um copo com água. Veja que nesse processo aconteceu um processo de congelamento da água, que estava no estado líquido e agora passa para o estado sólido. Nesse momento, o que aconteceu com a água? Digamos que a água estivesse aqui em temperatura ambiente a 25 graus Celsius. Só que agora no estado sólido, a água se encontra a 0 graus Celsius. Então, analisando as imagens e entendendo o que aconteceu, que foi o processo de congelamento, entendemos que a substância água libera energia. Ou podemos dizer também que a substância água libera calor.
Então, isso a todo momento está acontecendo na natureza, no nosso organismo, nas relações químicas que acontecem no mundo microscópico e também no mundo macroscópico. Agora analise o processo inverso. Nós temos aqui a água a temperatura de 0 graus Celsius, onde ela passa a um determinado processo a estar no estado líquido. No estado líquido, a água se encontra a uma temperatura aproximada de 25 graus Celsius. Note que essa é a temperatura ambiente, ou seja, o sólido, o gelo, começa a derreter e volta ao seu estado inicial, que é a água no estado líquido. Esse processo é um processo que absorve calor. Nós podemos dizer que se esse processo absorve calor, nós podemos também dizer que absorve energia. Agora, comparando o processo anterior com o processo posterior, podemos deduzir algo. Se nesta transformação a água libera energia ou libera calor, podemos dizer que essa variação de energia ela é negativa, menor que zero. Podemos dizer agora que quando o processo é inverso, quando a substância absorve calor, absorve energia, podemos dizer que essa variação é maior que zero ou positiva. Agora vamos analisar os processos que liberam calor, né? São denominados de processos exotérmicos. Essa palavra aqui, ó, é uma palavra-chave. Exo quer dizer para fora, térmicos indica energia. Essa energia é liberada para fora. Processos que ocorrem em liberação de calor, nós podemos chamar esses processos de processos exotérmicos. Agora, os processos que absorvem calor são denominados de processos endotérmicos. Endo, né, quer dizer para dentro, térmicos no sentido de energia, ou seja, traz para si energia. Então, os processos que absorvem calor são denominados de processos endotérmicos. Então, vamos analisar novamente os exemplos anteriores. Nós temos aqui a água no estado de 25 graus Celsius, que passa por um processo de congelamento e atinge 0 graus Celsius. Podemos dizer que esse processo é um processo que liberou energia. Logo, esse processo é um processo exotérmico, porque ele lança para fora. Ele para fora. Ele lança para fora o seu calor, a sua energia. Processo exotérmico. Agora, no exemplo onde ocorre a absorção do calor, podemos dizer que esse processo é endotérmico, porque ele traz para si calor. Ele traz para si energia. Então, os processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos. Processos que absorvem calor são denominados de processos endotérmicos. Por exemplo, existem pelo menos 3 tipos de sistemas que podemos analisar em nosso mundo natural. Temos o sistema aberto, temos o sistema fechado e o sistema fechado e isolado. O próprio nome consegue já nos dar algumas ideias do que seria um sistema aberto. Vejamos, aqui o exemplo, nós temos nessa bola amarela a palavra sistema, indicando que esse é o limite do sistema. Esse sistema, podemos classificá-lo como um sistema fechado, ou seja, esse sistema está isolado. Fora desse sistema existe a vizinhança. Tudo que está ao redor do sistema é a vizinhança. O sistema pode ter ou não energia. A vizinhança pode receber energia ou liberar energia. Agora, existem sistemas que podem ser fechados e isolados. São sistemas que não recebem e que são isolados da vizinhança. Como é o caso aqui, como existem casos que nós iremos abordar posteriormente. Em resumo, quando nós analisamos uma substância ou uma reação química específica, podemos dizer que aquele é um sistema. Cabe a você classificar esse sistema em aberto, fechado e isolado. Vai depender como esse sistema estará representado. Vamos adiante e essa ideia vai ficar mais clara com o passar dos nossos estudos. Já vimos que o processo exotérmico libera calor e ele libera o calor para o ambiente. Geralmente ele transmite uma sensação de aquecimento. Diversas reações químicas são exotérmicas, liberam calor, gerando a sensação de aquecimento. Observe, o sistema que está representado neste diagrama, ele libera calor para a vizinhança. Tudo que está fora do sistema é chamado de vizinhança. Processo exotérmico. Agora, no processo endotérmico, ele absorve calor e ele absorve o calor do ambiente. Transmite a sensação de frio. Então, essa sensação de frio é comum em processos endotérmicos. Então, observe, o sistema ele absorve o calor da vizinhança.
A vizinhança também pode ser chamada de ambiente. Então, tudo que está fora do sistema é chamado de vizinhança ou ambiente. Então, o sistema absorve o calor ou a energia da vizinhança, configurando um processo chamado de processo endotérmico. Aqui nós temos os termos que originam a palavra exo e a palavra endo. A palavra exo, ela deriva do grego exo, que quer dizer fora, ou fora de, ou fora para. A palavra end, ou endo, do grego também endo, que quer dizer dentro de, algo interno. Nas reações químicas, ocorre tanto a ruptura como a formação de ligações. Nas reações químicas, quando acontece uma reação química, vai ocorrer ruptura. O que é ruptura? Quebra de ligação. E além disso, vai ocorrer formação de ligações. E aqui ele fala ligações intramoleculares. Ligações intramoleculares são ligações entre os átomos. Eu vou colocar aqui uma representação para que você consiga visualizar essa ideia. Imagina aqui a molécula de ácido clorídrico, HCl. Esta ligação que está entre os elementos químicos que formam a molécula, intra os elementos químicos que formam a molécula, é conhecido por intramolecular. Ou seja, é uma ligação que se encontra no interior da molécula existente. Tá bom? Nas reações químicas ocorre tanto a ruptura como a formação de ligações intramoleculares. Ou seja, é graças a essa variação de energia, a esse processo dinâmico de absorver calor ou liberar calor, que acontece ou a ruptura, que é a quebra, ou a formação, que é a união, dos elementos químicos por meio de uma ligação química. Para determinar se um processo é exo ou endotérmico, deve-se considerar, vamos lá. Primeiro, a energia absorvida para a ruptura das ligações reagentes. Deve-se considerar quanto de energia vai ser necessário para que ocorra a quebra das ligações dos reagentes. É isso que ele quis dizer aqui. Segundo, qual ou quanto de energia liberado na formação das ligações dos produtos. E aqui eu abro um parêntese para aquilo que nós iremos estudar posteriormente, que é o que nós chamamos de energia das ligações. Todas as ligações químicas, elas têm um determinado potencial de energia. Esse potencial de energia pode ser rompido ou não. A energia que a ligação química eventualmente venha a receber poderá propiciar ela ou a ruptura ou a formação da sua ligação. A ruptura é a quebra e a formação é a união por meio da ligação química dos elementos. O saldo energético entre elas indica se o processo libera ou absorve energia. É por meio desse cálculo que nós iremos compreender logo mais que nós iremos analisar se determinada ligação química libera ou absorve energia. Então, é o saldo energético, é aquilo que resulta após a análise da reação química. Vamos para o conceito aqui inicial, entalpia e variação de entalpia. Olha só. Primeiramente, vamos entender o que seria entalpia e variação de entalpia. Esse tópico é extremamente importante para o nosso estudo, sem o qual não conseguiremos avançar no estudo dos processos endotérmicos e dos processos exotérmicos. Nós temos que compreender esse tópico. Então eu sugiro que você tome nota dessa informação, registre em seu caderno de estudo para que você compreenda melhor aquilo que a gente for falar posteriormente. Entalpia de reação é a energia absorvida ou liberada em uma reação. Então a gente já viu que toda reação química ela só acontece porque ocorre um dinamismo entre substâncias absorverem energia ou liberar energia. Cada processo desse de absorver ou liberar energia é classificado. Por exemplo, quando o processo absorve energia, chamamos esse processo de endotérmico. Quando o processo libera energia, chamamos o processo de exotérmico. Então, nesse caso, a reação química ela possui uma entalpia. E essa entalpia nada mais é do que a energia absorvida ou liberada em uma reação química, a quantidade de energia. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de entalpia é o Joule, que vocês podem chamar de Joule ou Joule, tá? Representado pela letra J maiúscula. E esta grandeza é geralmente representada também pelo símbolo H, uma palavra do inglês que quer dizer calor. A variação de entalpia, então, é representada pelo símbolo ΔH. Então, pessoal, ΔH ele indica a variação de entalpia ou a variação de energia. Imagina só, se a variação da energia na reação química
for maior que zero, indicando que essa variação é positiva, nós entendemos que o processo absorveu calor. O processo da reação química, como um todo, né, absorveu calor. Se o processo absorve o calor, dizemos que o processo é um processo endotérmico. Agora, se o processo acontece indicando uma variação negativa ou abaixo de zero, nós chamamos, né, essa variação de entalpia processo exotérmico. Então, variação de entalpia ou variação de energia, se ela é maior que zero, ela é positiva. Logo, seu processo, o processo como um todo da reação química, é um processo endotérmico, ou seja, esse processo absorve calor. Em contrapartida, o processo exotérmico ele faz o processo inverso. Ele libera calor. Assim a gente chega ao final dessa nossa primeira aula introdutória sobre termoquímica. Nós vimos o conceito, vamos voltar e fazer um breve resumo. Vimos o conceito de termoquímica, analisamos o conceito de calor, que é transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Posteriormente, analisamos duas situações problemas, onde nós conseguimos interpretar e caracterizar o processo exotérmico e o processo endotérmico. Vimos que existem três tipos de sistema: sistema aberto, sistema fechado e o sistema fechado isolado. Podemos também chamá-lo de sistema misto. Analisamos também o gradiente dos processos, entendemos que o saldo energético entre os processos de liberação ou de absorção de energia configuram a variação de energia daquela reação química. E essa variação de energia também é chamada de entalpia ou variação de entalpia. Existem dois tipos de variações: ou a variação de entalpia ou ΔH é maior que zero, ou ΔH menor que zero. Se o ΔH é maior que zero, dizemos que esse ΔH é positivo, a reação química como um todo absorve calor, processo endotérmico. Se o ΔH é menor que zero, a reação química como um todo libera calor, processo exotérmico. Então essa é a nossa primeira aula. Se você puder, né, deixa aí o seu comentário, sua sugestão. Se você tiver dúvidas, coloque aqui para a gente responder nas próximas aulas. Obrigado por sua atenção e até a próxima.